Se você, assim como eu, uma pessoa fascinada pelo God of War 2, é muito provável que você deve saber de quase tudo presente no game, como segredos, estratégias, easter eggs, ou até coisas envolvidas na versão final do game. Só que se eu te falasse que ainda assim tem muitas curiosidades que você não sabe sobre o jogo. Galera, nesse vídeo aqui tem bastante coisas interessantes. Não só curiosidades, mas também detalhes absurdos que muitas pessoas não prestaram atenção. É até bizarro quando a gente para pra pensar que mesmo a galera revirando esse jogo de cabeça pra baixo, ainda assim terá coisas novas para serem descobertas. É o famoso game imortal, onde sempre terá algo novo mesmo após longos e longos anos. Se você é novo aqui no canal e não conhece essa minha série de curiosidades sobre os jogos, eu vou dar uma leve explicação. As curiosidades que eu vou mostrar aqui pra vocês vai muito além do que apenas segredos e easter eggs. São curiosidades no geral, desde um pequeno detalhe dentro do jogo até curiosidades afora. É uma série bem interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então se vocês curtirem bastante o vídeo de hoje e também hyparem ele pra ser mais divulgado e assim mais pessoas poderem assistir, eu vou estar trazendo aqui pra vocês a segunda parte aqui desse vídeo, fechou? Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de lembrar vocês que novamente esse vídeo está sendo patrocinado pela Eneba. Tá a fim de comprar jogos, moedas em game, assinaturas, chaves de jogos aleatórios, gift cards, passes entre diversas outras coisas, por preços muito abaixo do mercado, com cashback, com segurança, de forma rápida e prática? Então a Eneba é o lugar certo pra você. Lá você encontra tudo isso e muito mais por preços bem abaixo do valor do mercado. A Eneba é tão segura e prática que tem até uma extensão pro seu navegador. Ou seja, comprou e ele já vai direto pra sua conta, além de ter chaves para todos os lugares do mundo. Então se você está em outro país, você consegue comprar na Eneba. Corre aqui no link do comentário fixado e visite o site da Eneba. Já vou começar o vídeo falando sobre um easter egg que provavelmente 90% de vocês não conhecem. Ou se conhecem, não sabem a história completa por trás dele. Se liga! Vocês sabem que dentro do jogo existem diversos easter eggs. Desde a frase dita por Oppenheimer, até imagem referenciando o cristianismo. Mas tem um easter egg que é muito pouco comentado dentro da comunidade por causa do grau de dificuldade para conseguir ativar ele. Que é o easter egg de 1 milhão de hits do God of War 2. Sim, ele realmente existe. E ele é bem interessante. Acontece que God of War 2 tem um limitador de hits, o número máximo de golpes que você pode dar nos inimigos. Esse limite é de 999,999 mil hits, basicamente 1 milhão. Só que pra chegar nessa marca jogando a campanha normal do jogo, é praticamente impossível. Mas o jogo ele possui alguns modos extras, e um desses modos é a Arena do Destino, um modo onde você pode controlar absolutamente tudo. Se vai ter magia infinita, se sua vida vai diminuir ou não, as armas que você vai usar, os inimigos que vão aparecer e tudo mais. É basicamente um modo de treino. E é justamente nesse modo que é possível deixar os inimigos spawnando sem parar, o que teoricamente facilitaria para alcançar esses 1 milhão de hits. Só que para bater esses 1 milhão de hits demora muito, e muito tempo. Alguns usuários dizem que demora em torno de 8 a 10 horas para conseguir isso. Só que assim, como os desenvolvedores achavam que dificilmente alguém conseguiria chegar nessa marca, eles resolveram colocar um easter egg escondido que só apareceria caso você realmente chegasse nessa marca absurda. Acontece que ao você bater 999 mil hits, irá aparecer rapidamente o link de um site na tela, chamado de Island of Roads. E caso você resolvesse entrar nesse site lá em 2007, você iria encontrar muitas coisas interessantes. O site continha diversos materiais sobre o jogo, incluindo quizzes com perguntas sobre a franquia, quebra-cabeças, imagens, detalhes dos bastidores e até informações sobre o próximo jogo da série, que seria God of War Chains of Olympus. Mas algo que deixava muita gente perplexa era um temporizador que aparecia dentro do site. Na época, os fãs começaram a teorizar sobre o que aquilo significava. Seria um anúncio de um novo jogo? Um trailer? Um spin-off? Ninguém sabia sobre o que se tratava. O engraçado é que teve notícias da época que diziam que a contagem regressiva do site terminou e do nada ela simplesmente recomeçou de novo, deixando a galera maluca para saber sobre o que se tratava. Essa contagem seria finalizada em 11 de abril de 2007, quase um mês após o lançamento do jogo. Ao fim dessa contagem, se esperava o trailer de algum próximo jogo da franquia, mas o que rolou foi a liberação de materiais extras da pré-produção de God of War 2. Algo interessante, claro, mas ao mesmo tempo é decepcionante para quem esperava algo maior. Com o tempo, o site acabou sendo tirado do ar. Se você tentasse acessar, ele simplesmente não carregava, ou aparecia uma mensagem que esse site não existia. Mas há pouco tempo, o domínio foi comprado por uma outra pessoa, e o site foi transformado em algo completamente confuso. Basicamente só abas de anúncios. Só que o mais interessante de toda essa história veio muitos anos depois. Um usuário descobriu que em uma das abas desse site, onde você teria que escrever
o próprio nome do Kratos em grego, soletrando letra por letra. Ao acertar a sequência correta, um novo site era carregado. E nele havia um tutorial ensinando de como rodar God of War 2 em uma resolução melhor, como se fosse um level up scale dentro do próprio PlayStation 2. O site dizia que era uma forma de jogar God of War 2 em formato HD, que não era exatamente HD, mas melhorava um pouco a imagem. Para ativar esse upscale, ou modo HD, você teria que pressionar L1, L2, L3, quadrado e bolinha ao iniciar o jogo. Ao fazer isso, o jogo ganharia cerca de 160 pixels a mais, saindo da resolução padrão de 480 para 640 pixels, um aumento de aproximadamente 33% na qualidade. Não era uma mudança absurda, mas pro PlayStation 2 fazia bastante diferença. Além do mais, o nome do site era uma referência ou até mesmo um marketing ou ação promocional à ilha de Rhodes da vida real. Olha só que história bizarra. Vocês sabiam que em God of War 2 existe um easter egg que faz referência a um fatality de Mortal Kombat? Pois é, não é novidade que as franquias Mortal Kombat e God of War compartilham algumas similaridades. Tanto que o Kratos chegou a fazer uma participação especial em Mortal Kombat 9, lançado em 2011, sendo um personagem jogável. Mas o que muita gente não sabe é que uma das finalizações do Kratos de God of War 2 é uma clara referência ao fatality de Kai do Mortal Kombat 4, que foi lançado em 1997. Acontece que o Kratos tem diversas finalizações ao clicar no bolinha em certos inimigos. É uma animação diferente da outra, e uma dessas finalizações é bem brutal. Ele pega o inimigo e literalmente o rasga ao meio, com as próprias mãos. E isso é exatamente o que acontece no Fatality de Kai em Mortal Kombat 4. A animação é literalmente a mesma. Essa brutalidade de Mortal Kombat inspirou muito na temática e em certas animações da franquia God of War, mas que muitas pessoas não perceberam por conta de não terem jogado ou por não serem fãs da outra franquia. Inclusive, tem uma curiosidade muito interessante em relação à participação do Kratos no Mortal Kombat 9, mas que eu vou comentar apenas em uma outra parte aqui dessa série. Então fica de olho aqui no canal. Você sabia que o Kratos teria um outro tipo de magia dentro do God of War 2? Pois é. Acontece que em um dos primeiros trailers de God of War 2, em um rápido momento, podemos ver que o Kratos teria um tipo de magia de vento, algo que não vemos semelhante em nenhum outro jogo da franquia. Nessa cena, ele ergue os braços, controlando a energia como se ela formasse luvas de vento. E logo em seguida, ele lança tudo contra o inimigo, jogando para longe e causando um dano absurdo. Sendo bem interessante. Só que se você zerou God of War 2 e leu todas as notas e prestou atenção em tudo do jogo, você vai se lembrar que não temos literalmente nada em relação a isso. Nenhum arquivo de animação, nenhum texto e nem nada do gênero que faça referência ou que cite esse poder. Ou seja, o que aconteceu com essa magia. E então, muitos anos depois do lançamento do jogo, a demo de God of War 2, exibida na E3 de 2006, acabou sendo liberada ao público. De início, parecia só mais uma parte jogável comum, com pequenas diferenças em relação à versão final. Na época, muitas pessoas fizeram vídeos sobre ela, mas a galera acabou jogando essa demo e com o tempo acabaram deixando ela de lado. O tempo foi se passando até que uma pessoa pensou em algo interessante. Pra quem não sabe, tanto God of War 1 quanto God of War 2 tem uma sequência de comandos que funciona em formato de código. Um código bem específico que ao você fazer ele libera literalmente tudo do jogo, sem você ter zerado ou algo do tipo. Sabendo disso, ele pensou, será que esse código funciona nessa versão demo? E o melhor, será que tem algo de diferente? E a resposta pra isso é que sim. E pra fazer esse código secreto, você precisaria de um segundo controle. Inicie a demo e entre na tela de Select. Em seguida, você vai pegar seu segundo controle e fará os seguintes comandos: L3, R2, L2, R2, R1, L2, R1, L1, R2, triângulo, R2 e triângulo. Ao fazer isso, várias opções extras eram liberadas, e entre elas estava justamente aquela magia de vento. Ou seja, ela ainda estava presente na demo de 2006, porém nessa demo a magia ainda estava em fase de teste, sem efeitos completos, apenas a animação do Kratos e o dano sofrido pelo inimigo. Mesmo assim, os arquivos dessa demo mostravam que ela teria 3 variações diferentes, embora algumas causassem crash no jogo por estarem incompletas. Até que alguns modders resolveram mexer nos arquivos dessa demo, e lá eles conseguiram finalmente ativar esses efeitos. E olha, você vai se impressionar. O primeiro ataque dessa magia, que finalmente podemos ter certeza que é do estilo de vento de gelo, é o ataque do L2 e quadrado. Clicando nele vai ser exatamente a animação que apareceu no trailer, com o Kratos envolvendo seus braços com magia e jogando uma rajada de vento gelado nos inimigos. A segunda, que seria no L2 e triângulo, cria em volta do Kratos diversos fragmentos de gelo, que dão muito dano em qualquer inimigo que se aproximasse do personagem, como se fosse um escudo que protegeria ele em certos momentos. E a última variação é mais interessante de
todas. Pois clicando no L2 e bolinha, o Kratos irá formar em sua mão literalmente um pilar gigantesco de gelo, praticamente um pedaço de iceberg, que ele usa para golpear com uma força absurda os seus inimigos. Visualmente é uma mistura perfeita entre gelo e vento, um poder extremamente único, com uma pegada totalmente diferente das outras magias da franquia. Ela tinha mais do que uma variação e cada variação tinha um aspecto diferente. Na minha visão, é bem provável que essa magia tenha sido removida por limitações técnicas, já que exigiria um processamento maior para poder rodar ela. Outra hipótese é que esse poder simplesmente não se encaixava com o resto do jogo ou com o tema das magias de God of War 2. Há também a chance de que ela estivesse ligada a algum mapa descartado do jogo, pois o jogo continha diversos mapas que foram removidos antes da versão final do game, e com a remoção deles, a magia acabou indo junto. Sinceramente, eu gostaria muito que esse poder tivesse sido mantido, mas infelizmente tudo o que restou foi aquele trecho rápido do trailer antigo e essa versão jogada apenas da demo de 2006, acessível somente por códigos e modificações. Mas e você, o que você acha? Gostaria de ter visto o Kratos dominando o poder dos ventos e do gelo em God of War 2? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vocês provavelmente já sabem que o Colosso de Rhodes do início de God of War 2 realmente existiu na vida real, correto? Ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que infelizmente foi destruída por um terremoto após 54 anos de sua construção. Eu não vou detalhar tanto sobre ela, mas tem uma curiosidade muito interessante sobre a estátua do jogo. Vocês sabiam que o fato dele se mover, destruir barcos e atacar o Kratos veio de um mito muito antigo sobre uma outra estátua? É, galera, olha só que interessante. Essa ideia da estátua se movimentar e atacar os inimigos foi inspirada no mito de Talos, da história de Jasão e os Argonautas. Talos era um autômato gigante, tipo um robô feito de bronze, criado por Hefesto, o deus ferreiro, com a ajuda dos Ciclopes. Ele tinha a função de proteger a ilha de Creta, patrulhando suas costas e atacando qualquer navio inimigo que se aproximasse. Mas Talos tinha um ponto fraco. No seu tornozelo existia uma veia que levava um sangue fervente, chamado de Ichor, o sangue dos deuses, que corria do pé até o pescoço, pois era isso que dava vida a ele. Quando essa veia era perfurada, o sangue divino vazava e Talos morria. O mais curioso é que em algumas versões desse mito, o Talos não era só uma máquina. Ele era considerado um presente de Zeus, o que conecta diretamente com o jogo, já que o Colosso de Rhodes também ganha vida graças aos Zeus. No jogo, os desenvolvedores adaptaram esse mito e transferiram a ideia de Talos para o próprio Colosso de Rhodes. Só que em vez de uma veia mágica, o ponto fraco dele são as enormes engrenagens que vão dos pés até a cabeça, todas imbuídas com relâmpago de Zeus, que é o que dá a vida à estátua. Ou seja, o God of War 2 pegou o mito antigo e transformou em uma das lutas mais icônicas da história dos videogames. Falando sobre detalhes que você provavelmente não percebeu em God of War 2, lembram daquela cutscene que é contada a história do passado dos Zeus? Quando Cronos ia até a Reia para engolir todos os seus filhos por conta de um presságio das Irmãs do Destino? Então, nessa cutscene, se vocês se lembrarem, na hora em que o Cronos tenta pegar Zeus, que havia sido trocado por uma pedra, ele acaba deixando marcas dos dedos na superfície do local. Até aí tudo bem. Mas ao você chegar lá no final do jogo, na luta final entre Kratos e Zeus, você vai perceber que o local que irá acontecer essa luta é o exato local em que a Rhea estava dando os seus filhos por Cronos engolir, pois dá pra ver durante um curto momento da cutscene as marcas dos dedos do Cronos. E não para por aí. Após derrotar Zeus, Kratos quase o mata no mesmo local em que no passado sua mãe teria colocado ele quando bebê. Mas assim como aconteceu no passado, Zeus consegue escapar da morte. Antes, sua mãe o salvou trocando por uma pedra. E agora no presente, ele é salvo por Atenas, exatamente no mesmo local, mostrando que passado e presente coexistem naquele momento, de forma sutil, mas muito simbólica. É um detalhe que muita gente nem percebe, mas que demonstra o cuidado incrível da equipe de desenvolvimento em criar paralelos e simbolismo entre ações passadas e presentes, reforçando a narrativa e a mitologia do jogo. O passado e o presente se cruzam no mesmo ponto, mostrando que cada detalhe tem um propósito, desde as marcas dos dedos do Cronos até a localização da batalha final. É como se o tempo estivesse se repetindo diante dos nossos olhos, e a narrativa do jogo estivesse nos chamando para prestar atenção nos pequenos detalhes, porque elas contam histórias que vão muito além do que se aparece em tela. Olha só que interessante.
que o cristianismo está presente dentro da saga God of War, provavelmente muitos de vocês já sabem, pois no God of War 1 existe uma imagem de Jesus Cristo sendo crucificado, lá no centro da cidade de Atenas, que inclusive é bem difícil de enxergar, mas que está presente no mesmo local, em posições diferentes, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do local. E em God of War 2 existe uma pintura dentro do templo de Lachesis, que mostra 3 viajantes seguindo uma estrela brilhante no céu, acompanhada da frase: 3 viajantes seguindo para um destino desconhecido. Segundo o Evangelho de Mateus, esses 3 sábios do Oriente seguiram a estrela de Belém até o local onde nasceria Jesus Cristo, levando presentes simbólicos. Só que assim, 90% da comunidade tem conhecimento dessas 2 imagens. Mas o que muita gente não percebeu é que uma das armas do jogo foi claramente inspirada em uma arma muito importante dentro do cristianismo, que é a tal Lança do Destino. Arma essa que o Kratos consegue após derrotar um inimigo no céu. Essa arma foi claramente inspirada na arma de mesmo nome, a Lança do Destino. Segundo a tradição cristã, essa lança teria sido usada por Longino, um soldado romano, para perfurar o peito de Jesus Cristo durante a crucificação, confirmando sua morte. Na religião é dito que quando Longinos perfurou Jesus Cristo com a sua lança, do corpo dele saiu sangue e água caindo em seus olhos e curando a sua cegueira parcial. Eu não vou entrar fundo nessa história, mas eu preciso citar uma lenda bem interessante sobre essa lança, que começou a partir dessa história de Longinos. Se liga só que interessante. Acontece que existia uma lenda por trás dessa Lança do Destino. Durante séculos acreditou-se que ela carregava um poder sobrenatural, que aquele que a possuísse seria invencível em batalha e teria o destino do mundo em suas mãos. Reis, imperadores e conquistadores ao longo da história foram atrás dessa relíquia. Dizem que Carlos Magno e Constantino venceram todas as suas batalhas enquanto a possuíam. Entre os que buscaram a lança estão figuras famosas como Napoleão, Frederico Barbarossa e até o Bigodinho. Acreditava-se também que quem perdesse a lança acabaria morrendo logo em seguida, uma maldição que ecoa dentro do próprio jogo, já que o inimigo que a carrega é morto logo após perdê-la para o Kratos. E de certa forma a profecia se cumpre. Depois que Kratos toma a Lança do Destino, ele vence todas as batalhas seguintes, derrota os Irmãos do Destino e passa a controlar literalmente o seu próprio futuro. Uma curiosidade a mais é que, segundo a novel oficial de God of War 2, é dito que essa lança é a única arma, tirando a arma da própria Atropos, que seria capaz de cortar os fios do destino. Além de que em fontes e manuais do jogo, a descrevem como contendo o poder de um deus desconhecido. Ou seja, seu poder vem de um deus desconhecido da mitologia grega ou de um deus que não vem dela. Isso deixa ainda mais evidente como os desenvolvedores se inspiraram na Lança do Destino cristã para criar uma arma única e cheia de significado dentro do jogo. Isso mostra como God of War, mesmo sendo centrado na mitologia grega, consegue inserir elementos de outras culturas e religiões, criando referências profundas e inesperadas. A Lança do Destino é um exemplo perfeito disso. Uma arma que conecta o jogador a séculos de histórias, lendas e profecias, e que no universo do jogo simboliza exatamente o que se dizia nas lendas em relação à arma cristã, que serviam de inspiração para a arma do jogo. Vocês sabem que após o Kratos derrotar muitos inimigos e ter uma rápida luta contra o Colosso de Rhodes, ele cai nas águas termais da cidade e simplesmente do nada para tudo que está fazendo e vai ali se divertir com algumas moças que estavam aproveitando o banho, correto? Algo recorrente em diversos jogos da franquia. Você pode imaginar que isso é muito bizarro. Do nada o Kratos para a luta e partir pro bembão com algumas mulheres? Estranho, né? Mas acontece que isso era algo extremamente comum lá na Grécia Antiga. Se liga! Acontece que o sexo lá na Grécia Antiga tinha uma presença cultural bem diferente da nossa noção moderna. Para os gregos, a sexualidade era visto como algo natural do corpo humano, uma necessidade que poderia e muitas vezes deveria ser satisfeita a qualquer momento. E os desenvolvedores, sabendo disso, resolveram reaproveitar esse costume antigo para utilizar como mecânica de gameplay, para dropar orbes de upgrade e assim facilitar para o jogador, tanto para upar armas e magias, quanto para dar aquela risada ou ficar vermelho quando sua mãe passava na sala e via exatamente esse momento do jogo. Porque que pariu, cara, toda vez que eu jogava God of War 2 na sala de casa, exatamente nesse momento do jogo, minha mãe passava e olhava pra TV. Aí ela mandava eu desligar o videogame, achando que eu tava vendo alguma coisa errada, né? No fim das contas, isso demonstra como algo simples e normal da cultura antiga pode ser reutilizado pelos desenvolvedores, implementando uma mecânica de gameplay ao mesmo tempo em que referencia um costume antigo, que acabou sendo abandonado com o tempo.
Você sabia que o God of War 2 teve uma fase inteira que foi descartada? Pois é. Acontece que após os Zeus matar o Kratos, ele decide atacar Esparta para destruí-la por completo, já que os soldados espartanos veneravam Kratos como seu deus. Na história do game, a gente só descobre isso lá perto do final do jogo, após a batalha contra o último soldado espartano. Depois de vencermos ele explica tudo isso que aconteceu, deixando o Kratos completamente incrédulo. Isso é o que vemos oficialmente no jogo, em uma pequena cutscene. Mas em materiais extras do jogo e também por revelações dos produtores em entrevistas, a gente descobriu que o jogo teria uma fase inteira mostrando toda essa batalha de Zeus contra Esparta. E o melhor, a gente iria lutar contra todos os inimigos tentando salvar essa cidade. Olha só que interessante. O God of War 2 ele teve muitos mapas descartados, e um desses mapas se chama A Estrada para Esparta, uma fase inteira que estava quase que 100% concluída. Só que por algum motivo ela acabou sendo descartada. O local dessa fase é extremamente detalhado, demonstrando toda a guerra que estava ocorrendo. Durante as gravações desse mapa, podemos ver o exército espartano marchando rumo a Esparta, inimigos chegando para lutar contra o Kratos, destruição em massa e entre diversas outras coisas. Inclusive, muita gente se perguntava quem são esses inimigos que o Kratos estava lutando nesse local. Mas se você prestar atenção nos detalhes, vai perceber que eles são do exército pessoal de Zeus, por conta de um símbolo de águia em sua armadura. Inclusive, esses soldados aparecem lá no início do jogo, o que nos leva a crer ter uma pequena lore antes desse acontecimento. A lore em si seria que Zeus teria planejado antecipadamente a sua emboscada contra o Kratos, desde a parte da estátua do Colosso de Rhodes até a parte que ele próprio lutaria contra o Kratos. E enquanto ele lutaria contra o Kratos, ele já teria enviado todo o seu exército diretamente para Esparta. Porém, como os espartanos eram extremamente poderosos, eles conseguiram vencer boa parte do exército de Zeus. Com isso acabou que o próprio Zeus, após matar o Kratos, resolveu dar as caras por lá, além é claro de ter levado junto várias outras criaturas. Ou seja, toda essa fase se basearia em derrotar todos os inimigos até conseguir salvar Esparta. Mas a questão que fica é, onde é que essa fase iria aparecer? E é exatamente aqui que as pessoas se perdem. Poderia ser uma fase em que a gente literalmente passa por Esparta enquanto Zeus destrói ela? Talvez. Talvez no início do jogo? Sim, poderia. Mas tem uma fala no game que nos demonstra ser algo um pouco diferente. Acontece que lá no final do jogo, o Kratos, enquanto lutava com os Zeus, fala diversas coisas. Algumas falas de efeitos e ameaças. E em uma dessas falas ele diz o seguinte: não vou deixar que destrua Esparta. O que nos leva a crer que ele usaria o controle do tempo para voltar exatamente no ponto em que começou essa guerra, tentando salvar a Esparta da destruição. Porém, isso é claro sem a presença de Zeus. Afinal, Zeus iria para Esparta logo após matar o Kratos, o que não ocorreu. E isso é algo que realmente iria acontecer. O Kratos iria voltar no tempo, tanto para salvar Esparta e ter a ajuda dos espartanos na guerra contra os deuses, como também voltar no tempo na Titonomaquia e fazer aquilo que a gente já sabe. Ou seja, essa fase inteira que foi descartada iria ter um peso e um contexto muito maior na história, se passando após a luta do Kratos contra os Zeus e antes dele voltar para buscar os titãs. E isso seria exatamente o motivo para explicar aquelas guerras que estavam acontecendo no início de God of War 3, pois temos a presença de muitos soldados espartanos, mostrando que os espartanos iriam de fato lutar contra as criaturas de menor dificuldade, enquanto o Kratos e os titãs iriam lutar diretamente contra os deuses. Olha só que interessante. Vocês se lembram que no início de God of War 2, os espartanos estão atacando a cidade de Rhodes, correto? Mas você já parou pra pensar no motivo deles estarem atacando essa cidade? Acontece que na lore do God of War 1, o Kratos estava fazendo trabalhos para os deuses, assim como matar o próprio Ares, com o intuito que os deuses perdoassem e removessem os pesadelos constantes que o Kratos vinha tendo por conta do seu passado. Só que como a gente viu no final do jogo, a Athena fala que isso não seria possível. Ou seja, tudo que o Kratos fez foi em vão, e isso despertou nele um ódio gigantesco contra os deuses. E é por causa disso que no God of War 2, o Kratos começa a atacar as cidades atenienses e também outras cidades dedicadas a outros deuses, como a própria cidade de Rhodes, que estava ligada ao deus do sol, Hélios, que a gente derrotou de forma brutal lá no God of War 3. Além disso, a própria estátua da cidade, o famoso Colosso de Rhodes, com quem o Kratos trava uma das batalhas mais marcantes da franquia, foi claramente inspirado no Hélios. Dá pra perceber isso tanto pelas feições da estátua, que são parecidas com as
armas dele, quanto pela coroa de louros que o personagem usava. Muita gente acha que essa cena do início do jogo foi feita apenas para já começar com ação e gameplay intensa logo no início do jogo, assim como fizeram lá no God of War 1. Mas não, existe um motivo dentro da história para isso acontecer. O Kratos mandou os espartanos atacarem a cidade de Rhodes como parte da vingança dele contra os deuses. E tem mais, esse tipo de invasão e guerras entre cidades também serve como referência às guerras do Peloponeso, que na vida real aconteceram entre Esparta e Atenas lá em 431 a 404 a.C. Ou seja, o jogo mistura mitologia e história e narrativa de um jeito muito mais profundo do que se aparece à primeira vista. Essa curiosidade vai impressionar 90% das pessoas que não interpretaram um dos grandes murais da saga God of War. Durante toda a campanha de God of War 2, em diversos momentos podemos ver um mural reutilizado lá do God of War 1. Esse mural mostra Zeus lutando contra 3 soldados, em um formato que lembra uma profecia. De primeira parece algo genérico, afinal em nenhum momento da franquia a gente vê Zeus enfrentando literalmente 3 guerreiros ao mesmo tempo. Mas quando a gente olha com mais atenção, percebe que esse mural pode ter um significado bem mais profundo. E é exatamente aqui que está a questão. Esses 3 soldados podem, na verdade, representar as 3 versões de Kratos que enfrentam Zeus ao longo da saga. O primeiro soldado seria o Kratos do início de God of War 2, aquele que é traído e morto por Zeus logo no começo do jogo, o momento que marca o início de sua queda. O segundo soldado representa o Kratos que ressurge do submundo, com a ajuda dos titãs, e viaja no tempo para tentar mudar o próprio destino, determinado a derrotar Zeus de uma vez por todas. E o terceiro soldado seria o Kratos do final de God of War 2 e de toda a parte do God of War 3, já tomado pelo ódio após acidentalmente matar Atenas, ao falhar em matar os Zeus, com isso declarando guerra contra todo o Olimpo, que seria ele o que mataria Zeus. Ou seja, o mural mostra o passado, o presente e o futuro de Kratos em uma única imagem. É uma forma simbólica de mostrar que Zeus sempre esteve destinado a enfrentar o guerreiro marcado, aquele que o destruiria, algo que já era mencionado nas profecias do primeiro jogo. O mais engraçado é que esse mural em específico, ele não foi colocado no God of War 2 por acaso. Segundo os desenvolvedores da Santa Mônica, muitos murais e estátuas dos templos foram reaproveitados do primeiro jogo para ter um novo significado dentro da sequência. Eles usavam esse tipo de detalhe para reforçar o tema central da saga, o destino e o ciclo de vingança contra os deuses. Então, mesmo esse mural sendo um modelo antigo, ele acabou ganhando um novo contexto narrativo dentro de God of War 2. No God of War 2, o mural aparece diversas vezes, reforçando a ideia de que ele é uma representação do próprio Kratos. Afinal, ele foi o único guerreiro que realmente enfrentou os Zeus até a morte. A própria descrição desse mural confirma que se trata de uma visão do futuro, uma representação do que ainda aconteceria com o Rei dos Deuses. Então aquele mural aparentemente aleatório lá do God of War 1 acabou ganhando um peso muito maior em God of War 2. Ela é uma representação simbólica da queda de Zeus e da ascensão do guerreiro marcado. O mais interessante é que o jogo nunca explica isso diretamente. Tudo fica nas sutilezas dos detalhes, nos símbolos e na interpretação de quem observa. No fim das contas, esse é um dos grandes diferenciais da saga God of War. Cada mural, cada estátua e cada elemento visual tem uma história por trás, às vezes até uma profecia escondida, que amplia cada vez mais o significado da jornada do Kratos. Olha só que interessante. Bom, família, é isso. Espero que tenha curtido o vídeo de hoje. Esse vídeo deu bastante trabalho por conta de que eu mesmo faço o roteiro, a pesquisa, a edição, as gravações de cenas e tudo mais. Nada daqui é retirado de outros criadores, é material totalmente original. Então, se curtirem o vídeo, fortalecendo o like, hype o vídeo e compartilha para seus amigos para soltar a parte 2 aqui dessa série. Aliás, caso você tenha uma curiosidade muito interessante sobre a franquia God of War, me manda no meu e-mail Contato HeroPlay. Lá fica muito mais organizado do que aqui na aba de comentários, além de ser mais fácil de vocês me mostrarem com vídeos e imagens. Então, se tiver alguma curiosidade, me manda lá, fechou? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e até mais.